Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o nosso Deus e pode glorificá-lo? Estou muito feliz de aqui estar pela primeira vez, estar aqui conhecendo esse povo alegre, feliz, de sorriso largo, igual do Glauber. Deus abençoe vocês de uma maneira sobrenatural. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Jesus, segundo escreve Marcos, capítulo número 15, versículo de número 21. Marcos, capítulo 15, versículo de número 21. Louvar a Deus pela vida do pastor Ideval, mesmo na sua ausência, mas em aqueles que podem representá-lo, receba o meu abraço. Deus possa, de maneira sobrenatural, tá? Abençoá-los e recompensá-los. Fui muito bem recebido aqui, Glauber desde ontem, Damião me carregando para cima e para baixo, né? Deus seja louvado. Tempo de mesa que nós tivemos hoje mais cedo, Deus abençoe vocês de uma maneira sobrenatural, tá? Quem encontrou, diga amém. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Amém? Pode se assentar. Mandar aqui também um abraço à minha família, que está em Goiânia, a minha mãe, minha esposa, minha pequena filha, Leandra. Deus abençoe, Deus possa recompensá-los. Acredito que estão acompanhando online. Deus em Cristo Jesus possa abençoá-los de maneira poderosa. Trago um abraço da minha igreja, do meu pastor Robson Gonçalves, do campo ali da Fama, Madureira. Mando um abraço a toda esta igreja. Deus abençoe vocês, tá bom? Conhecer também aqui essa missionária de Deus, bradou aqui mais cedo. Deus em Cristo Jesus te abençoe. Eu vejo que todos aqui trouxeram aquela refeição, aquela buchada, aquele mocotó, aquela comida forte. Eu vou vir hoje apenas só com aquele palitinho de dente mesmo, só com aquela sobremesa, para que a gente possa glorificar o nome de Jesus aqui, tá bom? Queridos, o evangelho que é escrito segundo a ótica de Marcos, ele está dentro da sintonia de mais dois evangelhos, como o evangelho de Mateus e de Lucas, que traz para si, ou para nós, as informações a respeito dos feitos de Jesus, principalmente aquelas realizações que ele fizera enquanto ele esteve vivo, enquanto ele esteve em seu ministério, que perdurou 3 anos e meio, e este se estabeleceu ali em Belém da Judéia, outrora em Cafarnaum, outrora na Galileia, tudo também ali uma região da Galileia. Quando nós olhamos para o texto que nós estamos aqui nesta noite, e é um texto que, como o irmão que orou aqui, eu posso dizer que não era um texto que eu, de fato, havia escolhido para essa noite. Eu estava ali meditando, o sermão está pronto, está aqui no celular, a respeito de Tiago, capítulo 3, versículo 18. Quando cheguei aqui, o nosso irmão ministrando, veio o texto de Êxodo, capítulo 2, mas o Senhor me fez aqui, sentado nessa cadeira, também meditar neste versículo, e isto vem debaixo de uma inspiração profética para esta noite. Eu acredito que Deus não me trouxera de Goiânia aqui para que nós apenas venhamos despejar conhecimento, porque isso seria apenas uma vaidade. Eu não vim aqui debaixo de uma vaidade. Eu venho aqui debaixo de uma autorização do céu, debaixo de uma direção de Deus, para que o meu e o seu coração nesta noite seja alimentado. Talvez você hoje receba respostas de Deus para muitas coisas que você hoje questiona, ou já questionou no passado, entrou no esquecimento, mas nessa noite Deus quer conversar conosco. Quando Jesus em Belém da Judéia nasce,
E todos nós sabemos que ele nasce em uma estribaria, ele nasce em uma manjedoura, trazendo símbolo de simplicidade, de humildade, aonde nós sabemos que este Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo. Ele fez com que o Cristo, o Filho, deixasse a sua glória, deixasse o seu esplendor, deixasse a perfeita adoração dos anjos e viesse à terra para que então aprendesse, para que ensinasse, para que então liberasse sobre nós ensinamentos que mudam a nossa vida, a nossa história. Nós ficamos maravilhados pelo fato que Jesus, ele é o Cristo que foi prometido desde Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, quando tem uma promessa dizendo que este nascerá de uma virgem, que nascerá para então mudar a história da humanidade, que de fato estava perdida, estava enderrocada, porque Adão havia pecado, Eva havia pecado, e havia uma parede de separação entre o homem e Deus. E Isaías diz no capítulo 59, versículo de número 2, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e Deus, e quando isso está estabelecido, de fato, isto parece que vai ser a única sentença, isto vai ser a única palavra que nós receberemos, uma palavra de condenação, uma palavra de morte, uma palavra de separação. Mas Cristo, ao nascer, traz consigo esperança para um povo, e um povo não apenas que é judeu, que é hebreu, que é judaizante, mas agora para os gentios, eu, você, nós que aqui estamos espalhados pelo mundo. Porque Deus enviou o seu Filho amado para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a sua vida e vida eterna. Quando nós olhamos para este texto, nós percebemos que Jesus, ele vai sim se esconder por um período até mesmo de 12 anos, onde já tem alguns relatos históricos de estudiosos, que ele estava em Jerusalém, junto de sua família, mas eu nunca vi isso acontecer, embora a minha mãe já me esqueceu algumas vezes, em alguns lugares, a Bíblia vai dizer que Maria perde Jesus de vista, porque ele ficou em Jerusalém ensinando a doutores, ensinando a fariseus, a escribas, mas só que aquele povo já ficou admirado, porque aquele menino de 12 anos, ele já estava dando aula para aquele povo que dizia saber sobre a Escritura, mas eles não desconfiavam que era o próprio Verbo de Deus encarnado que estava diante deles. Porém, quando eu olho para esta Bíblia, a Bíblia vai dar maior ênfase, maior notoriedade para Jesus quando ele completa os seus 30 anos de idade. Quando ele completa os seus 30 anos de idade, ele vai descer até a margem de um rio, e um rio que tem história. O Rio Jordão é um rio de história. Quando o povo atravessa, eles saem, na verdade, do Egito, e quando eles vão fazer uma travessia, por mais que eles façam a travessia do Mar Vermelho, lá no Rio Jordão, lá eles estabelecem um memorial, aonde eles vão ver que a primeira Páscoa fora ministrada, e eles vão lembrar dos feitos que o nosso Deus realizara, uma grande libertação ao povo de Israel. Parece que é profético, Glauber, parece que é mais uma vez a história se repetindo, porque agora Jesus vai descer até o Rio Jordão, e lá já tem um parente pregando, lá já tem alguém que as pessoas assemelham como Elias, mas não é Elias, é João Batista, com uma mensagem de arrependimento, com uma mensagem aonde ele vai trazendo uma linguagem até difícil para que nós possamos ouvir tão saudavelmente, porque ninguém quer ouvir que nós somos raça de víboras, ninguém quer ouvir que nós somos como jararaca, surucucu, tapete, jiboia, ninguém quer ouvir que nós somos cascavel, naja, nada disso. Ou seja, João está trazendo uma lição a respeito da natureza do homem caída em pecado.
E então eles estão dizendo que eles estão vendo o espetáculo de João que se tornara o batismo. Mas só que quando João está olhando para aquela fila e ele está dizendo que eles precisam se arrepender, agora aparece um homem que não tem pecado na alma, no corpo e nem no espírito, e que João fala com propriedade dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João traz esta palavra, mas só que Jesus cumpre toda esta obra, toda esta justiça, toda esta lei, porque havia então um plano estabelecido. Mas só que o que me chama a atenção também é que quando ele desce às margens do Rio Jordão, o batismo acontece a uma manifestação da Trindade em etapas, porque a manifestação da Trindade em etapas, ela é fantástica. Como assim? É porque na beira do Rio Jordão vem um Filho de Deus descendo até as águas, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é imergido nas águas. Então apenas uma pessoa da Trindade apareceu, o Filho. Mas só que agora a Bíblia vai dizer que ao mesmo tempo que Jesus é imergido nas águas, agora os céus vão se abrir, e é no plural, os céus vão se abrir. Então os céus que eu e você podemos contemplar, que é o céu que nós vemos, esse céu azul, um dia com nuvem, um dia sem nuvem, um dia de nuvem carregada, um dia de nuvem não carregada, um dia ensolarado. Este céu no Rio Jordão vai se encurvar a este Filho de Deus, e ele vai se abrir. Não apenas este céu, mas o céu onde estão as constelações, as galáxias, também fazem silêncio e abrem, até que o terceiro céu se abre, e então agora desce uma pomba corpórea, tipológica, apontando a presença do Espírito Santo, e vem para tomar a Jesus, agora poderoso em espírito, poderoso no Espírito Santo de Deus, que se manifesta. Apenas duas pessoas apareceram, um filho nas águas e uma pomba que representa o Espírito Santo descendo sobre o ungido de Deus. Mas só que não sendo o bastante, a terceira pessoa da Trindade se manifesta, fazendo que uma voz se ecoe em todo o Rio Jordão e a todas as pessoas, para que eles saibam, para que o inferno não tenha dúvida, para que a humanidade não tenha dúvida, que ele é o Filho de Deus em quem se compraz. Então uma voz bradou dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho alegria, em quem ele me faz muito agrado. Então Jesus, após este período, após esta manifestação da Trindade, sai em uma missão, chamando homens, mulheres, e esta multidão vai se aproximando. Esta multidão vai gostando de ouvir os sermões de Jesus. Jesus tem um dia que ele pega um barco emprestado, ele começa a pregar, ele se estende na pregação, e o povo está dizendo: despede essa multidão, porque a gente não tem com que alimentar. Mas só que Jesus já sabia que tinha um menininho ali com 5 pães, 2 peixinhos, e ele era poderoso para fazer multiplicação, e esta multiplicação alimentasse agora homens, mulheres, crianças, e todas as pessoas vão ficando esbabacadas, porque Cristo manifesta o seu poder em meio da multiplicação. Mas isto não é apenas algo que Deus faz para ganhar notoriedade. O que Jesus está fazendo é manifestar o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. E se o reino de Deus é chegado, as mudanças precisam acontecer. Ele estabelece agora princípios. Ele estabelece o princípio do amor, do respeito entre as pessoas, da cordialidade. E nós necessitamos entender esta mensagem, porque a mensagem do reino é uma mensagem que vai nos tirar sempre da nossa zona de conforto. O evangelho
evangelho não foi feito para que eu e você permaneça na zona de conforto. Se eu e você estamos vivendo confortavelmente a plena vivência do reino dos céus, eu convido você a verificar a veracidade do reino que você está vivendo, porque o reino de Deus é um eterno confronto. Se é um eterno confronto, eu gostaria de lhe dizer que o confronto começa com a verdade ou a mentira, com a santidade ou profanação, com aquilo que é santo ou aquilo que é profano, com aquilo que você ou serve a Deus ou vai servir ao diabo. Mas só que nessa noite Deus me traz de Goiânia para liberar uma palavra sobre esta igreja, sobre esta casa. Se você quiser receber esta palavra, receba em nome de Jesus na maneira que você quiser. Tem uns que levantam de mão, que recebem de mão levantada, outros levantam em pé, outros glorificando ao seu modo, à sua maneira, porque a palavra de Jesus é essa: eu vim para mudar a sua vida por completa, mas o evangelho não pode parar em você. Deus está chamando a igreja aqui de Petrolina, em Pernambuco, para sair às ruas evangelizando, porque ora vem Senhor Jesus, e já está chegando o tempo de nós nos encontrarmos com Ele verdadeiramente. E o evangelho de Deus não é entre quatro paredes, não, é hora de nós sairmos às praças, é hora de nós sairmos aos lugares, vilarejos, anunciando que Jesus salva, liberta, batiza no Espírito Santo, mas também que vai levar uma noiva preparada para o céu. Jesus segue, Jesus chama Pedro, Tiago, João, ele vai chamando Natanael, ele vai chamando Filipe, ele vai chamando André, ele vai chamando estes homens e vai montando o seu esquadrão. Ele chama Mateus, ele chama Judas Iscariotes, ele chama, e quando ele vai chamando, eu percebo, Eline, que ele chama pessoas de naturezas diferentes, de personalidades diferentes, mas o que ele está ensinando é que a igreja é capaz de viver em união, mesmo que pessoas tenham personalidades diferentes. A igreja de Jesus pode avançar, mesmo que nós tenhamos diferenças de costumes, diferenças de doutrinas, porque o que importa é o evangelho de Deus ser anunciado. Nós estamos, muitas das vezes, acomodados no lugar onde nós estamos, na vida que nós estamos vivendo, mas Deus me traz nessa noite para te confrontar. É hora de você evangelizar alguém, é hora de você pegar na mão de alguém e discipular, é a hora de você pegar na mão de alguém e ensinar o caminho em que se deve andar. E nós precisamos urgentemente viver esta prática do evangelho. Jesus não andou com quem era bonzinho, Jesus não andou com aquele que era queridinho, Jesus não andou com aqueles que eram os melhores da sociedade. Não. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles chamaram pessoas renegadas da sociedade. Um princípio que eu entendo com Jesus é este: o princípio de que nós não precisamos colocar padrões para sentar à mesa. Primeiro sentamos à mesa e depois o padrão de Cristo é estabelecido. Porque nunca vi um evangelho ser pregado apenas para os sãos. Jesus mesmo disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas só que nós queremos selecionar quem senta à mesa. Não, esse aqui roubava demais, não senta na mesa. Essa aqui era prostituta, esse aqui era alguém que roubava, matava, adulterava, não pode sentar na mesa. Quem disse que não pode sentar à mesa? A graça de Jesus alcança a todos e todas. A graça de Jesus busca o mais miserável pecador. A graça de Jesus é capaz de libertar um bebum. A graça de Jesus é capaz de libertar aquele que está cativo, aquele que está endemoniado, aquele que está enfermo, aquele que está aprisionado. E já sinto de Deus que há uma prisão que está sendo quebrada, uma prisão que está sendo destruída nessa noite, porque a igreja IBMN daqui de Petrolina vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento, vai crescer no amor de Deus, vai crescer na compaixão, vai crescer na misericórdia, vai crescer na manifestação dos dons espirituais. Mas este Jesus não se ilude com a multidão.
Este Jesus, Damião, ele não se ilude com as pessoas que dizem que ele agora deve ser o rei dos judeus. Ele não se ilude com isso, porque ele sabe que essas pessoas estão servindo a ele ou querendo a sua presença apenas por aquilo que ele está se manifestando, por aquilo que ele está realizando. Mas quem não quer estar perto de quem cura, quem não quer estar perto de quem realiza milagres, aquele que ressuscita mortos, aquele que faz cego enxergar, aquele que faz alguém subir a árvore e dizer que subiu apenas para vê-lo, mas só que de repente ele decide posar na casa daquele, mas há uma grande transformação. Quem não quer estar próximo, quem não quis estar próximo de Jesus, foram aqueles que tinham inveja de Jesus. Quem não esteve próximo de Jesus, foram aqueles que não entenderam a missão de Jesus. Mas só que eu gostaria de aqui já começar a encerrar e dizer para você que Jesus sabia do propósito a qual ele veio e teve até mesmo palavras camufladas que eram simplesmente de massagem ao ego, que faria com que ele não cumprisse o propósito. Mas nessa noite Deus faz um alerta para mim e para você: cuidado com as palavras que massageiam o seu ego e te paralisa e não faz andar em direção ao propósito. Ei, querido, oh glória, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Jesus me traz nessa noite para liberar sobre você esta palavra. Tem palavras que parecem que são boas, tem palavras que parecem que são maravilhosas aos nossos ouvidos, mas está fazendo a gente buscar menos a presença de Deus, está fazendo a gente distanciar da presença de Deus, está fazendo a gente parar longe do propósito. Mas nessa noite Deus está dizendo: tem um propósito para você cumprir, tem uma história para você percorrer, e nessa noite não é noite de você ficar no meio do caminho. Jesus não ficou no meio do caminho. Pedro, ele estava dizendo: não, eu não vou deixar você morrer. Mas só que Jesus repreende Pedro na hora e diz: para trás de mim, Satanás, porque isso era palavra para impedir o propósito da cruz. Mas nessa noite Deus está dizendo: você tem uma cruz para carregar, tem um propósito para cumprir, mas só que você está pensando: está difícil, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Mas nessa noite eu entro no texto que eu li. Deus está levantando Simão Cirineu para te ajudar a carregar a sua cruz. Oh glória, já que você está de mão levantada, levante a mão. Oramanaraceia, urabacalabachandarabahai. Eu não sei o que você tem vivido em 2024. Eu não sei se você chegou aqui com vontade de desistir. Eu não sei se você chegou aqui com vontade de parar. Mas Deus me traz aqui para te dizer: Ele já está fazendo chegar próximo de você um Simão Cirineu que vai fazer você chegar no propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. Choramanaravakalabachandarai. Uribicandara, surimicanda. Oh irmão, entenda, há momentos que nós necessitamos de solitude. O que é solitude? O momento que passamos a sós, mas isso é benéfico. Mas só que nós não vivenciamos um evangelho de solidão. O que é isso? Que você só quer viver as experiências do evangelho sozinho. Não, o evangelho traz-nos a harmonia, a alegria, o enfeitar da comunhão entre os irmãos. Sai dessa de ficar congregando em casa, sai dessa de ficar congregando pela internet. É benéfico, é bom, estamos comemorando o 4º ano da vigília e oração, mas a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Oh glória, oh glória. Jesus, que é o nosso Cristo, precisou de ajuda para chegar no propósito. Quem é você para não querer ajuda de ninguém?
ninguém, nessa noite Deus está plantando você ao lado desta pessoa, para que você entenda justamente isso, que você foi plantado ao lado desta e deste, para ajudá-lo a cumprir o propósito do Evangelho. Alamanastéria. Ei, Simão Cirineu, ele vem num momento muito difícil de Jesus. Simão Cirineu se apresenta num momento difícil para Jesus. Já que Cristo é o espelho, é o modelo, permita-me pintar um quadro e já encerro. O quadro de Jesus é exatamente este. Qual é? Bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, humilharam a Jesus, até zombaram de Jesus. E talvez alguém chegou aqui sendo motivo de chacota na família. Alguém chegou aqui até mesmo passando uma dificuldade extrema, aonde a sua via dolorosa, a via crucius, a via onde nós podemos padronizar como a vivência do Evangelho, para você não tem sido muito fácil. Porque as pessoas olham para o seu passado e dizem, mas era aquilo, e não estão acreditando em você. Mas só que no momento de humilhação, o próprio Deus levantou alguém para ajudar o seu filho. Meu irmão, esta é a palavra que eu venho para entregar nessa noite. Deus está levantando alguém para te ajudar a cumprir o propósito, para viver o Evangelho de Cristo. Não largue a cruz, não abandone a cruz, corra para a cruz, porque no caminho para a cruz tem ajuda, tem provisão, tem alegria do céu, tem renovo de Deus, tem presença. Constrangeram. E aí eu percebo uma outra lição, segunda lição, é que nem sempre quem vai nos ajudar é quem nós imaginamos que iria nos ajudar. Já viu? Às vezes a gente tem uma influência, amigos influentes, aí a gente pensa, aquele lá vai me ajudar. Aí Jesus não pega ninguém que é judeu, ninguém que é da descendência, ninguém que é de Israel, é um visitante, ô glória. Querido, se falta homem na terra, não falta o Consolador Espírito Santo para lhe ajudar. O Espírito Santo nessa noite já começou a colher as lágrimas, já começou a colher aquelas lágrimas que foram derramadas dia após dia, e o meu Deus me manda dizer, estas lágrimas, talvez para você não tem entendimento, não tem interpretação, mas o Deus do céu interpretou todas as suas lágrimas e me manda dizer, o Espírito Santo hoje vai entrar como um agente provedor de ajuda na sua vida. Você prostrado não fica, envergonhado não fica, humilhado não vai ficar, porque o Evangelho vem para mudar a sua vida e ele vai chacoalhar a sua vida nessa noite. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, meu Deus. Pena que o tempo passa rápido. Aí levam-no ao lugar da caveira. No lugar da caveira, eles estão com a certeza de que o propósito não vai se cumprir. Mas só que, com a ajuda de Simão Cirineu, ele chega até o lugar da caveira. Coloca um salteador à direita e outro à esquerda. E Jesus na cruz do meio.
À direita tem alguém condenado. À esquerda, alguém condenado, minha irmã. A direita e a esquerda representa toda a humanidade, judeus e gentios, sem nenhuma expectativa de mudança, de salvação e regeneração. Mas na cruz do meio está a esperança da igreja. Está a convicção de que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí, o que você precisa perceber é que a cruz, a direita e a esquerda, estão dizendo: desce da cruz, salva-te, salva-te mesmo, e a nós também. Mas Jesus não desce. E sabe por que ele não desce? Porque na cruz do Calvário, ele se fez pecado por mim e por você. E se eu e você estamos aqui para comemorar o 4º aniversário desta vigília e oração, é porque Jesus não desceu da cruz. Aqui estabelece um padrão. E aqui eu finalizo dizendo para você, sem emoção, sem nada disso, é apenas uma convicção que você precisa guardar na sua mente. Memoriza. O que é isto? Se Jesus não desceu da cruz, e ele estipulou, ele estabeleceu um padrão, o padrão nosso também é o padrão de cruz. É nada mais e nada menos, é cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Eu não vim com chave, eu não vim com nenhuma promessa aqui imediatista, eu vim com uma palavra. A cruz de Cristo muda o destino da humanidade. Abrace esta cruz, ame a cruz e viva pela cruz. Feche seus olhos agora. Eu tenho 4 minutos, mas agora você vai lembrar que você é um Simão Sirineu e você vai escolher alguém para orar agora. Você não vai orar por você, você vai orar para o seu irmão. Talvez esse irmão que está do seu lado, você não sabe a luta, a prova, a dificuldade que ele está passando. Mas Deus plantou você e você é o Simão Sirineu, que é a resposta de oração para alguém aqui nessa noite. Escolhe alguém. Vamos. Satanás pensou que ia te envergonhar. Satanás pensou que hoje ele decretava ruína no seu casamento, na sua história, na sua vida. Mas só que olha só, a resposta que nós estamos dando. Tem alguém que foi levantado para ajudar o irmão nessa noite. Ora. Está caindo grilhões. Está caindo agora prisões. Vai, ora. Ora que Deus te renova. Ora que Ele te enche do Espírito. Enche-nos. Ele renova agora, vai. Kalamanarasai. Orabashandaramanara calabarassia. Orabacalabarassandarabadash. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Ainda temos 1 minuto. Ore. Oramandarás. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Uramandarabachandarabacalábadácia. Recebe renovo de Deus agora. Recebe renovo de Deus agora. Recebe renovo de Deus agora. Receba a palavra de sabedoria agora. Receba dom de cura agora.
Receba o dom da ciência agora. Receba a autoridade de Deus agora. Receba dons espirituais agora. Receba agora, vai. Xaramanás, teriamahaya.